Senhores vereadores, senhora vereadora, vamos dar início à reunião do dia 10 de agosto de 2016. Convido o vereador secretário para fazer verificação de presenças em plenário. Vereador Arlindo Cruz, ausente. Vereador Ciro Medeiros, ausente. Vereador Claudio Maciel, presente. Vereador Eliseu Pereira, ausente. Vereador Fábio Flor, presente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Marcos Curtis, ausente. Vereadora Marisa Zanoni Fernandes, presente. Vereador Moacir Schmidt, presente. Vereador Nilson Probos, presente. Vereador Orlando Jolete, ausente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, ausente. Convido o vereador Fábio Flor para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Eu te exaltarei, ó meu Deus, e Rei, bendirei o teu nome pelos séculos sem fim. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome pelos séculos sem fim. Grande é o nosso Deus e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Palavra de Deus. Graças a Deus. Convido o vereador secretário para fazer a leitura da ata da terceira reunião ordinária referente ao segundo período da sessão legislativa de 2016. Ata da terceira reunião ordinária referente ao segundo período da sessão legislativa de 2016, 12ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, sob a presidência do vereador Nilson Frederico Probst, aos 9 dias do mês de agosto do ano de 2016, cito no plenário vereador Walter Ayler, cito Avenida das Flores 675 nesta, realizou-se a presente reunião ordinária. Compareceram a senhora vereadora Marisa Zanoni Fernandes e os senhores vereadores Arlindo Cruz, Assinil Medeiros, Claudio Maciel, Eliseu Pereira, Leonardo Peruca, Marcelo Achutes, Marcos Curtis, Moacir Schmidt, Nilson Probst, Orlando Giolete, Pedro Francês e Roberto Souza Júnior, conforme livro de presenças de número 3, folha 80. O senhor presidente declarou aberta a reunião às 18 horas e 52 minutos. O vereador Marcos Curtis fez a leitura de um trecho da Bíblia. A ata da segunda reunião ordinária foi lida pelo vereador secretário de exercício, vereador Pedro Francês. Não ocorreu discussão da ata e não houve pedido de retificação ou impugnação, sendo aquela considerada aprovada. Dando continuidade, o vereador secretário fez a leitura do expediente recebido e da pauta da presente reunião. O vereador secretário deu conhecimento ao plenário do memorando encaminhado pela Procuradoria-Geral da Casa, informando a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na qual suspendeu os efeitos do decreto 418 de 2016, que trata da cassação de mandato do vereador Elton Garcia. Também foi dado conhecimento ao plenário do ato da presidência número 006 de 2016 e do pedido de renúncia ao mandato de vereador apresentado pelo vereador Elton Garcia. Pela ordem falou o vereador Arlindo Cruz, que requereu a continuidade da sessão sem a realização do grande expediente, o que foi acatado pela unanimidade do plenário. Na sequência, o senhor presidente suspendeu a reunião por 15 minutos. A seguir foi realizada a nova verificação de presenças. Assumiu a Secretaria dos Trabalhos o vereador Leonardo Peruca. Em seguida, os trabalhos continuaram com a seguinte ordem do dia. Primeiro, projeto de lei ordinária 082 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar imóveis que especifica destinado ao prolongamento da 4ª Avenida de acordo com a Operação Urbana Consorciada, humanizando o Balneário Camboriú 2, prevista na Lei Municipal 3.663 de 2014, colocado o projeto em discussão, não houve manifestação. Em seguida, o senhor presidente declarou encerrada a primeira discussão do projeto. Segundo, projeto de lei ordinária 099 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar a área de terra que especifica atingido pelo alargamento das ruas José Honorato da Silva, junção com a José Célio da Silva, bairro Nova Esperança. Colocado o projeto em discussão, não houve manifestação. Em seguida, o senhor presidente declarou encerrada a primeira discussão do projeto. Terceiro,
projeto de lei ordinária número 177/2015, que dispõe sobre a regulamentação dos equipamentos de segurança obrigatório para bicicletas de aluguel. Pela ordem, falou o vereador Moacir Schmidt, que requereu vistas do projeto. Colocado o pedido de vistas em votação, foi o mesmo aprovado com 12 votos favoráveis. Em declaração de voto, falaram a vereadora Marisa Zanoni Fernandes e o vereador Leonardo Peruca. Na sequência, o senhor presidente requereu a inclusão na pauta de ordem do dia do projeto de resolução 008/2016, o que foi acatado pela unanimidade do plenário. Pela ordem, falou o vereador Pedro Francês, que requereu a discussão conjunta dos projetos de lei ordinária 071 e 072 de 2016, o que foi acatado pela unanimidade do plenário. Quarto, projeto de lei ordinária 071 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a indenizar a área de terra e benfeitoria que especifica destinada à construção da praça esportiva no bairro das Nações, e projeto de lei ordinária 078 de 2016, que trata da mesma matéria. Discutiram o projeto a vereadora Marisa Zanoni Fernandes e os vereadores Claudir Maciel e Leonardo Peruca, que concedeu a parte ao vereador Fábio Flor. Encerrada a discussão, o projeto 071 de 2016 foi colocado em votação, restando aprovado com 12 votos favoráveis. Em seguida, o projeto 072 de 2016 foi colocado em votação, restando aprovado com 12 votos favoráveis. Quinto, projeto de resolução 008 de 2016, que altera a resolução 567 de 7 de julho de 2016. Colocado o projeto em discussão, não houve manifestação. Colocado em votação, foi o mesmo aprovado com 11 votos favoráveis e uma ausência do vereador Arlindo Cruz. Sexto, os requerimentos de 328 a 370, colocado os requerimentos em discussão, não houve manifestação. Colocado em votação foram os requerimentos aprovados com 10 votos favoráveis e 2 ausências, dos vereadores Arlindo Cruz e Fábio Flor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 10 de agosto de 2016, no horário regimental. Declarou em seguida encerrada a reunião às 20h06 e mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e submetida ao plenário será assinada pelo presidente e demais membros da mesa diretora. A ata está em discussão, não havendo pedido de retificação ou impugnação, a ata está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento do expediente recebido da pauta da presente reunião. Expediente 1107/2016 de Lias Menegacho, vice-presidente, encaminhando documentação referente à prestação de contas. Expediente 1108/2016 de Eliseu Pereira, vereador, solicitando a retirada da emenda 1082 de 2016 do projeto de lei 003 de 2015. Expediente 1109/2016 da mesa diretora, encaminhando o projeto de resolução que altera a resolução 567 de 7 de julho de 2016. Expediente 1110/2016 de Jaime Aldo Mantelli, gestor do Funtran, encaminhando os balanços e demonstrações contábeis do Fundo Municipal de Trânsito do exercício financeiro de 2015. Expediente 1112/2016 de Eliseu Pereira, vereador, encaminhando emenda modificativa aditiva ao projeto de lei 003 de 2015. Expediente 1117/2016 de Reinaldo Corman, secretário de Articulação Governamental, encaminhando resposta à indicação 534/2016 de autoria do vereador Moacir Schmidt. Pauta da presente reunião. Projeto de lei 089 de 2016 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente, de autoria do prefeito Edson Renato Dias. Projeto de lei 191 de 2015 aprova a deliberação do Conselho Municipal da cidade inerente à construção e ao estudo do impacto de vizinhança do empreendimento denominado Infinito Coast Residência, da empresa FG Empreendimentos Limitada e da outras providências, de autoria do prefeito Edson Renato Dias.
o requerimento 371/2016, de autoria do vereador Nilson Frederico Probst, as indicações 550, 551 e 552, de autoria do vereador Nilson Frederico Probst. Senhores vereadores, em atendimento ao requerimento 217 do vereador Claudir Maciel, moção de congratulação à senhora Tânia Elise Correia e Francine Conceição Tavares, da Comissão de Mães e Amigas de Taquaras, Canta, por um ano de valorosos serviços e conquistas de direitos em prol da comunidade do bairro de Taquaras. Convido a Tânia e a Francine a se dirigirem até a plenária para receber as moções do vereador Claudir Maciel. Moção de congratulação ao senhor Roberto Grauper, proprietário da gráfica Copcolor, pela instalação de uma central de doações de roupas e estabelecimentos como medida de combate ao frio enfrentado pelos moradores de rua. Em Balneário Camboriú, eu gostaria de chamá-lo a que viesse em plenário para receber a moção por parte do vereador Claudir Maciel. Senhores vereadores, atendendo a moção, os requerimentos 261, 262, 263, 264, 265, 266, 2016, do vereador Eliseu Pereira, moção de congratulação aos senhores abaixo relacionados relevantes serviços prestados, como presidente da Associação de Pontos de Milho, de Churros, de Aluguel, Cadeiras, da nossa cidade em Balneário Camboriú. Eu gostaria de chamar o senhor Alexandre Hack, Clóvis Vanderlei Farques, Flávio João Carlos de Oliveira, Pedro Francisco e Edmar dos Santos a receber a moção por parte do vereador Eliseu Pereira.
Questão de ordem por parte do vereador Eliseu Pereira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos assiste, quero aqui cumprimentar a todos os comerciantes da beira da praia, proprietários de milho, churros e aluguel de cadeira. Acredito que é pela primeira vez que essa casa faz essa homenagem a esses homens trabalhadores. Quero dizer que todos esses presidentes que passaram na presidência ali da Associação de Milho e Churros, todos tiveram os seus trabalhos, os seus méritos, os seus compromissos com a cidade e com todos aqueles que ali trabalham. Quero dizer que essa atividade de milho e churros já vem mais de 50 anos na praia de Balneário Camboriú. E ali tem um povo que trabalham, que tira o sustento para suas famílias da beira da praia. É por isso que tem o meu respeito. Eu, que desde a idade de 12 anos de idade, já trabalhava com meu pai, vendendo milho e churros aqui nessa praia central. Me orgulho muito de hoje ser um vereador de Balneário Camboriú, saído da praia central como vendedor e hoje representando vocês aqui nessa casa. Quero dizer que nós, quando começamos na praia, era um carrinho de madeira colocado na areia da praia e a associação, nós, todos aqueles que têm pontos de milho na praia foram construindo, foram trabalhando para melhorar a nossa atividade ali. Conseguimos, com muito esforço dos presidentes, do Pepa, do Ed, do Clóvis, todos os presidentes, nós colocar ali água, colocamos luz, conseguimos fazer um toldo, um piso, tudo, nada custo pelo município, mas sim todos custo por cada um que tem seus pontos na beira da praia. É por isso, gente, que me orgulha muito ter vocês aqui hoje e dizer que estamos juntos, temos uma batalha muito grande pela frente, mas eu tenho certeza que esses vereadores, que essa casa vai defender essa classe, porque vocês merecem. Muito obrigado. Senhores vereadores, conforme o entendimento dos senhores vereadores, não haverá então o tema livre. Em virtude disso, suspenda a reunião por 15 minutos, quando teremos a ordem do dia. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Utilize a máquina de lavar roupas apenas quando juntar um volume considerável de roupa suja. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Convido o vereador primeiro secretário a fazer verificação de presenças em plenário. Vereador Arlindo Cruz, presente. Vereadora Sinil Medeiros, Vereador Sinil Medeiros, ausente, presente. Claudir Maciel, presente. Eliseu Pereira, presente. Fábio Flor, presente. Leonardo Piruca, presente. Marcos Curtis, presente. Marisa Zanoni Fernandes, presente. Moacir Schmidt, presente. Nilson Probst, presente. Orlando Angeletti Júnior, presente. Pedro Francês, presente. Roberto Souza Júnior, presente. Havendo número legal, duplo reaberto a presente reunião, vamos dar início à ordem do dia. Projeto de lei 080... Projeto de lei 089/2016, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente. Autor, prefeito Edson Nato Dias. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e parecer das comissões permanentes. Projeto de lei ordinário 89/2016 aportou nessa casa e foi despachado para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Todos os pareceres foram pela aprovação, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pedro Francisco. Senhor presidente, antes de discutir o projeto, só gostaria de solicitar a anuência do plenário para ver a possibilidade de nós incluirmos
o requerimento 0373 de 2016 na pauta de hoje, por favor. Do que se trata o requerimento, vereador? É de uma moção de congratulação ao Lions Clube Leão do Mar pela posse da nova diretoria. Ok, senhores, solicito então a inclusão do requerimento 373 por parte do vereador Pedro Francês. Não havendo objeção, o requerimento está incluso na pauta. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação, aliás, está para conhecimento de todos os senhores vereadores. Projetos para votação. Projeto de Lei 0191/2015, que aprova a deliberação do Conselho Municipal da Cidade com Cidade, inerente à construção do estudo de impacto de vizinhança do empreendimento denominado Infinite Coast. Autor, vereador prefeito Edson Renato Dias. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto parceiro das comissões permanentes. Projeto de lei aportou nessa casa, foi despachado pelas comissões de Justiça e Redação. Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e Preservação do Meio Ambiente e Turismo. Todos os pareceres, nobres colegas, foram pela aprovação. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Marisa Zanoni. Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha, eu quero... Aqui já me manifestei na semana passada, senhor presidente, em relação à matéria, entendendo que havia uma discussão sobre projetos dessa natureza, que eles seriam discutidos após, vereador Fábio, a aprovação do novo plano diretor, que, na minha opinião, já está atrasado, já está na casa e já deveria ter sido votado. Então, este é um ponto. O segundo ponto é de que nós, inúmeras vezes, discutimos a fragilidade de projetos desta natureza chegarem à casa e exigirem as votações. Então, primeiro, destacar isso que já tenho dito, e aí, inúmeras outras vezes, de que nós o que acabamos aprovando, ou tendo que nos posicionarmos, vereador Claudir, é sobre uma ata deliberada no Conselho da Cidade. A estrutura do projeto de lei que chega aqui, ela tem por base a aprovação ou não das deliberações do Conselho da Cidade. Então, esse é um outro aspecto. E tenho, aí, nesse sentido, também sempre colocado que a obrigatoriedade de vir aqui foi uma decisão desta casa. No entendimento desta vereadora, era de que não havia necessidade de vir, mas para que nós votássemos, foi o único voto contrário à produção da lei, mas os senhores também entendiam a importância de discutir o que está sendo deliberado no Conselho da Cidade. E aí a defesa que nós fazíamos, e eu em especial também, é de instrumentalizar o Conselho da Cidade para que possa se posicionar de forma mais clara sobre os projetos. Então, nesse sentido, a cidade acaba sofrendo, e especialmente quem deseja empreender, sofrendo as consequências de uma falta de regulamentação, de uma falta de clareza sobre o que pode e o que não pode nesta cidade. E isso quero aqui dizer da minha preocupação de nós criarmos um horizonte muito mais claro, não só para nós, vereadores, que precisamos nos posicionar, mas, sobretudo, para aqueles que desejam empreender e que têm negócios, especialmente aqui da construção civil. É sabido que a construção civil ela tem um impacto na economia de Balneário Camboriú, na estruturação da cidade, no desenvolvimento da cidade, na geração de emprego, de renda. Sem sombra de dúvidas, é sabido. É também nesta mesma ordem que a gente tem a clareza de que a cidade do território de Balneário Camboriú é uma das que tem um maior adensamento
né, pelo seu território. Então, a cidade que muitas vezes a gente deseja não cabe no território geográfico que a gente tem. É, sim, uma novidade ou é uma discussão de urbanistas, arquitetos, que a verticalização resolve o problema do processo intenso de urbanização que o mundo vive, o Brasil essencialmente. No entanto, os impactos disso para a nossa cidade, eles são inúmeros. E a gente já sofre as consequências desta falta de um planejamento sério sobre as obras da nossa cidade. Então, quero aqui, com muita preocupação, alertar sobre projetos dessa natureza, da votação deles antes da discussão do plano diretor. Também dizer que este projeto, ele trata de medidas mitigatórias que serão posteriormente definidas. E lamentar que nós não tenhamos os critérios e aprovado por esta casa critérios que definam medidas mitigatórias. Faço novamente um apelo ao senhor presidente que coloque na pauta projeto de lei que trata dos estudos de impacto de vizinhança, dos critérios para isso. E por que digo? Porque quando não há critério, depende do freguês. E aí, com isso, todo mundo perde. Quando não há critério, depende de quem é a obra. Para uns, a mais, para outros, a menos, ou pode ser ao contrário, porque se não há critério, depende de como a gente vê. Então, o projeto que, ora, a gente está aqui discutindo, e temos que nos posicionar, primeiro, ele trata lá no projeto de lei, que é o empreendimento Infinity Coast da EFG. Na ata do Conselho da Cidade e também no termo de ajustamento de compromissos, ele se refere da NG Empreendimentos Limitadas. Então, é o mesmo grupo, é o mesmo objeto, temos duas informações aqui. E também dizer que, quando nós lemos a ata, nós estamos falando de um prédio numa região da cidade, de uma região que tem muitos problemas, como inúmeros aqui. Nós vamos citar o que diz a ata aqui, colegas vereadores, sobre o termo de ajustamento de conduta e as medidas compensatórias fora do projeto citadas aqui, e vou ler nos termos que está aqui. Entre medidas mitigatórias e compensatórias, sugere como medidas compensatórias a reforma do batalhão, a troca de telhado, caixa d'água e contrapiso, 6 câmeras Full HD para a Secretaria de Segurança e 2 campanhas institucionais de segurança a serem realizadas pela própria empresa, estas a serem descontadas no valor final do termo de ajustamento de conduta. Eu estou lendo aqui do empreendimento Infinity Coast, que está colocado aí, e que também me parece que tinha aí a questão do relator que fazia esses empreendimentos. Então, por que retomo essas questões? Só para lembrar, vereadores, por exemplo, na região, nós temos o problema seríssimo do canal do Marambaia. Será que medida compensatória para aquela região não seria interessante pensar-se nas próprias questões do canal do Marambaia? O que é importante? O que é importante no empreendimento, que nós falamos aí em torno de 66 andares? Outra dúvida que me ocorre, nós estamos falando de uma obra que já tem o potencial de construção efetivado,
É para regularizar ou é para permitir que se construa para cima dos potenciais? Então, a responsabilidade que nós temos, e aí volto a dizer, a tranquilidade que devemos ter, e eu ouço muito, e gosto de ouvir, também acredito que a gente sempre aprende, esse é o nosso exercício, de ouvir a posição dos colegas, sobre inúmeras situações que a cidade vive, e de que, para algumas situações, de novo, quando não há critério, parece que é mais fácil a gente aprovar. Só para concluir, e para outras não. Então, definitivamente, na minha observação, senhor presidente, esse projeto não poderia estar na pauta. Esse projeto tem uma série de outras questões que esta casa já tem debatido e que exatamente acaba nos colocando numa situação, e eu não tenho problema de tomar decisão nenhuma, mas de dizer da fragilidade do projeto de lei que tem uma pauta com esses termos que eu li para os senhores e que tem erros na concepção dele e que a gente precisa, antes de trazer para a pauta, resolver essas questões para que não só os empreendedores, mas a cidade, os vereadores tenham a plena convicção dos impactos que a gente está causando ao dizer sim e ao dizer não aos projetos de lei que chegam aqui. Mas concedo a parte ao vereador Nilson. Obrigado pela parte, vereador. Antes de falar sobre o assunto, eu gostaria de cumprimentar aqui os alunos da Faculdade Avantes e o professor Carlos Eduardo, da matéria de Direito Eleitoral, que nos faz uma visita. Muito prazer em tê-los aqui. Estejam sempre presentes aqui, que é um prazer para esta casa tê-los aqui presentes. Vereadora Marisa, eu quero salientar aqui, houve algumas discussões aqui antes, nós temos recebido alguns projetos nesta casa, e já aprovamos 20 projetos, e está vindo para casa para aprovarmos as medidas, os valores das medidas mitigatórias daqueles 20 projetos que nós já aprovamos aqui. Então, não tem nada a ver o que nós estamos aprovando aqui hoje, simplesmente é a aprovação do Conselho da Cidade da obra, não da medida mitigatória que virá após esta etapa. O que a senhora se refere nos valores das medidas que a senhora está mencionando, foi um ajuste de conduta com o Ministério Público da questão ambiental, não tem nada a ver com ajuste de conduta na parte que virá por parte do planejamento, ou seja, nós estamos aqui aprovando hoje simplesmente aquilo que o Conselho da Cidade deliberou, ponto. Depois voltará a esta casa, como os outros 20 projetos que nós já aprovamos, que eu também quero concordar com a senhora, que da maneira que está ocorrendo não pode continuar. Isso é uma grande verdade. Então, tem um outro projeto que quando o vereador Fábio Flor estava lá, estava encaminhando para cá, para que esses projetos não passassem mais pelo Conselho da Cidade, não passassem mais pela Câmara de Vereadores, e sim, fosse deliberado pela Secretaria de Planejamento. Depois o vereador pode até deixar mais claro, mas esse é o encaminhamento. Obrigado. Obrigado ao senhor. É fato de que o projeto que a gente trata, ele tem outras discussões que extrapolam essa casa e estão sendo discutidas no Ministério Público. Então, além das fragilidades que eu já citei, eu quero antecipar aqui o meu voto contrário ao projeto de lei, e exatamente por inúmeras questões que eu tratei aqui, mas, sobretudo, pelo conceito de cidade, pelo conceito de convivência urbana e pela necessidade urgente que nós temos de colocar limites nas nossas discussões sobre espaço urbano e, especialmente, acho que nós temos que nos apropriar do conceito do direito à cidade, dos conceitos, e até por isso que existe o Conselho da Cidade, por conta do Estatuto da Cidade. E me parece que nós, inúmeras vezes, jogamos na lata do lixo o nosso plano diretor,
jogamos na lata do lixo as discussões construídas através da legislação que prevê o direito à cidade e o uso adequado do espaço público. É por isso que eu já antecipo essa minha posição e agradeço a todos que possam ouvir e também seguir a sequência dessa minha fala. Obrigada. Presidente. Questão com a palavra, vereador Fábio Flor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade nos acompanha essa noite no plenário da Câmara, em especial aos nossos amigos trabalhadores da nossa Praia Central, os milheiros. Eu ouvia o Eliseu dizendo da vida dele na areia da praia. Eu comecei a trabalhar na areia da praia em 1982, vendendo cerveja. Vendi cerveja em 1982 e 1983. Depois fui vender picolé. Todos os meus amigos vendiam picolé, só eu vendia cerveja. Aí fui vender picolé na picolezeira, Puro Prazer. Ficava lá quase em frente o Marambaia. E o meu avô, a minha avó, a minha família, moravam lá no Brás Camboriú. E eles não eram donos da plantação, mas eles trabalhavam no fumo, plantando fumo, que era uma cultura muito forte lá no Brás Camboriú. E deu uma crise muito grande em 1975, 74, e eles ficaram desempregados e vieram para Balneário Camboriú e começava a se fortalecer as atividades na areia da praia. E aí o meu avô e a minha avó vieram trabalhar de empregados no carrinho de milho, trabalhando ali, ajudando, e dali em diante, aí logo compraram, conseguiram, sei lá como é que era isso, um ponto de carrinho de milho, dali eles construíram a história deles, a família, e eu trabalhei, eu acho que uns 10 anos na areia da praia, e sinto muito orgulho disso, sinto muito orgulho do meu avô, da minha avó, que trabalharam e construíram a sua vida, criaram seus filhos, seus netos, e hoje um neto está aqui nesse parlamento, trabalhando na areia da praia. Então, digo que tenho muito orgulho de contar essa história. Mas, voltando aqui, e a comunidade como um todo que nos acompanha aqui nesta noite. Sobre este projeto, que está para ser aprovado hoje, algumas preocupações eu tenho com a cidade como um todo. Eu, quando saí desta casa e assumi a Secretaria de Planejamento, uma das missões que eu tinha era resolver este problema de estudo de impacto de vizinhança. Está sendo analisado pelo Conselho da Cidade, que não tem conhecimento técnico para fazer análise de estudo de impacto de vizinhança. Resolver o problema de estar vindo para esta casa análise de estudo de impacto de vizinhança, isso é medida administrativa. Nós aprovamos que as deliberações deveriam, do Conselho da Cidade, vir para essa casa, por conta de nós estarmos entendendo que o próprio Conselho da Cidade estava extrapolando as missões legais do Conselho da Cidade. Então, fui para a Secretaria do Planejamento, encaminhei para esta casa um projeto de lei para regulamentar e deixar de forma clara e objetiva, com critérios claros, objetivos e transparentes, a forma de calcular a medida compensatória do estudo de impacto de vizinhança. Um projeto de lei que foi elaborado por uma comissão do Conselho da Cidade, que fez um projeto de lei que será copiado pelo Brasil afora, vereadora Marisa, será copiado pelo Brasil afora. Veio para esta casa entendeu que precisaria de uma audiência pública, devolveu o projeto de lei para o Executivo. Convoquei 2 audiências públicas. Infelizmente, por politicagem, alguns integrantes que não tinham preocupação com os interesses da cidade, e sim apenas por interesses politiqueiros, vieram aqui, lotaram esta casa numa audiência pública e boicotaram o projeto de lei. No meu entendimento, não havia necessidade de audiência pública. Mas esta casa devolveu o projeto de lei, porque nós não estávamos tratando de vereador Claudir Maciel, nós não estávamos tratando de alteração do plano diretor. É uma lei ordinária,
regulamentando uma situação. Mas a casa entendeu, eu respeitei como secretário de planejamento, convoquei uma audiência pública, entenderam que precisava mais tempo para estudar. Convoquei uma outra audiência pública, e aí foi um circo que montaram aqui e boicotaram o projeto de lei. E, infelizmente, o projeto de lei queria, e aí eu quero trazer algumas questões desse projeto de lei, um projeto de lei importantíssimo, não para os vereadores, não para a Constituição Civil, importantíssimo para a cidade de Balneário Camboriú, deixando os critérios, e não é plano diretor, porque esse projeto está construindo mais do que pode, não é, isso não é projeto de lei, de projeto isso é especial. Isso aqui é um projeto de lei que está aprovando uma deliberação do Conselho da Cidade acerca do estudo de impacto de vizinhança, porque esta casa diz que tem que vir para cá, o que é um absurdo vir para cá. Mas a lei diz que tem que vir e está vindo. Eu mandei para cá uma lei para dizer que não precisava mais vir para cá, mas infelizmente não foi aprovada. Por quê? Isto é uma medida administrativa. Também não é função do Conselho da Cidade fazer isso. Não tem conhecimento técnico. A lei que nós mandamos para cá institui uma comissão dentro do Poder Executivo com arquitetos, engenheiros, sociólogos, advogados, ou seja, das áreas que são afins à matéria, para fazer uma análise técnica do estudo de impacto de vizinhança. E não é análise de estudo de impacto de vizinhança que se aprova aqui, é o RIV. Você entra com um estudo de impacto de vizinhança, protocola na prefeitura, os técnicos vão analisar o estudo, se os técnicos concordarem, eles emitem um relatório de impacto de vizinhança. Entende? O estudo de impacto de vizinhança é feito pelo empreendedor que apresenta aos técnicos para emitir um relatório e dizer se o estudo está certo ou não. É isso. Infelizmente não foi aprovado e hoje nós estamos aí. De que forma? Cumprindo o que está lá na lei, dizendo que tem que vir para cá. O problema é que eu acho que nós estamos vivendo uma crise econômica no país. Balneário Camboriú não é uma ilha isolada do resto do país. A crise levou um pouco mais de tempo pelas características de Balneário Camboriú para chegar a Balneário Camboriú, mas a crise chegou em Balneário Camboriú. Basta andar pela Avenida Brasil, basta andar pelos shopping centers e ver quantas lojas estão fechadas, que a economia está desaquecida, quanto desemprego gerou na construção civil. E hoje Balneário Camboriú é uma das cidades mais burocráticas para se aprovar um empreendimento. Não existe cidade no país mais burocrática para se aprovar um empreendimento. Eu não estou aqui falando em extrapolar o que está no plano diretor. O que está no plano diretor tem que ser rigorosamente cumprido. Exceto quando são projetos especiais, que são projetos de interesse, elevado interesse econômico ou elevado interesse social, que não é o caso. Aqui, um empreendedor, ou outros projetos como este, o empreendedor faz o quê? Ele apresenta um projeto de construir um empreendimento dentro das regras do plano diretor. Mas a lei diz que quando é superior a 25 mil metros, tem que ter um estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo de impacto de vizinhança foi analisado pelo Conselho da Cidade. Veio para cá um projeto de lei para aprovar. A Câmara devolveu para o planejamento dizendo que tinha que fazer uma audiência pública. Nós fizemos uma audiência pública e encaminhamos para cá de novo o projeto com a audiência pública feita. Qual é o problema que eu vejo nisso tudo? Primeiro, a burocracia é inimiga do desenvolvimento econômico. A burocracia é inimiga do desenvolvimento econômico. A incerteza. Hoje, o empreendedor está assinando um cheque em branco. Ele está assinando um tal de um TAC, termo de ajustamento de compromisso. Um termo de ajustamento de compromisso. Olha, o que ele está assinando? O tal do TAC que ele está assinando. Olha, o Conselho da Cidade aprovou o estudo de impacto de vizinhança e emitiu o relatório do estudo de impacto de vizinhança. E ele assina um documento dizendo que o dia que a Câmara aprovar os critérios de mensuração da medida compensatória, ele vai pagar, sem saber quanto que ele vai ter que pagar. Ele está assinando um cheque em branco. Isso não é saudável para uma cidade que quer atrair investidores. Isso não é saudável para uma cidade que quer reaquecer a sua economia. Eu não estou dizendo que nós temos...
E sou contrário, porque a lei é clara e não pode, nem é disso que nós estamos falando, de aprovar além do que o plano diretor permite. Não. Esses empreendimentos, eles estão apresentando os projetos dentro do que prevê o plano diretor. E aqui nós estamos discutindo apenas um estudo de impacto de vizinhança. Quanto que a vereadora Marisa falou, que aquela medida compensatória, que a medida que eles apresentaram lá, arrumando o telhado do batalhão, mais o piso do batalhão, vereadora, no início a proposta da empresa era fazer isso e descontar do valor depois que vai ser calculado, no final, depois que nós aprovarmos aqui, dizendo qual é o valor, é para descontar. E na própria ata, mais adiante, eu me manifestei como presidente do Conselho da Cidade contrário à proposta dele de descontar, e disse que não tem que descontar nada, eles têm que pagar, e a reforma do batalhão não era obrigação deles, mas se eles queriam fazer, eles estavam fazendo por um ato voluntário deles. Está aprovado ali na ata mais adiante, dizendo, eu quero até pegar, empresta a ata aqui para mim, por favor, vereador Pedro, que não será descontado da medida, eles vão pagar integralmente, que isso também está a casa da mãe Joana, porque o indivíduo, ele vai pagar o que está lá na lei dizendo que tem que pagar e ainda tem que dar mais um plusinho. Pô, tem que parar com isso. Ó. A lei tem que dizer, a medida mitigatória, o que é medida mitigatória? Eu faço um empreendimento e esse empreendimento causa um determinado problema para a região. Eles vão lá e fazem uma obra dentro do próprio empreendimento, uma ação no próprio empreendimento, para eliminar esse impacto. Então, isso é uma medida mitigatória. Eu resolvo o problema dentro do próprio empreendimento. Por exemplo, a lei exige 400 vagas de garagem. Aí, o estudo mostrou que vai impactar mais 200 lá fora. O empreendedor diz, não, então eu vou fazer mais 200 aqui dentro. Isso é uma medida mitigatória. A lei dizia que era 400, mas eu vou fazer 600 para mitigar esse problema. O que eu não consegui mitigar, por exemplo, sombra. Ele criou sombra. Como é que você mitiga, resolve sombra? Não resolve. Sombra tem que ser compensado. Então, tudo que eu não mitiguei tem que ser compensado. O que tem que ser compensado, nós criamos uma fórmula. Tem uma fórmula que você coloca lá e vai dizer quanto que você mitigou e quanto que você não conseguiu mitigar. Em cima dessa fórmula vai dar um valor. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões que a construtora vai ter que pagar como medida compensatória. Para ficar claro, transparente, e não ser uma coisa pela cara do cliente. Porque era uma coisa pela cara do cliente. Olha para o fulano, para ti é 1 milhão. Para o outro é 2 milhões. Para o outro é uma praça. Para o outro é um telhado. Isso tem que acabar. Isso é uma vergonha. Então, nós conseguimos criar uma fórmula que deixa claro, independe de quem é construtor, independe de onde é o empreendimento, quem vai definir é o quanto você conseguiu mitigar e quanto você não conseguiu mitigar. Quanto menos você mitigar, é você resolver o problema na própria obra, mais você vai ter que compensar. Então, aqui na ata diz que... Aí eu vou ler o final aqui. Colocado para aprovação, na presente data, a empresa se comprometerá a fazer as medidas acima descritas como forma institucional e não para ser abatido do TAC. Eu não aceitei que eles abatessem na época. Porque, primeiro, nós não temos que ficar exigindo além do que a lei diz. Se a lei diz que é 1, não é 2. A lei diz que é 1, mas tem que ser 2 para vocês. Isso não existe. Porque aí ninguém mais tem segurança de investir em Balneário Camboriú. Porque tem que enfrentar um conselho da cidade que vai dizer que ao invés de 1 é 2, uma Câmara que depois vai analisar e dizer, mas não é 2, tem que ser 4. Não pode ser assim. Uma cidade onde você não tem claramente qual é o investimento que você vai fazer no início do teu empreendimento, que ela não deixa claro quanto o poder público vai cobrar de tributos, quanto que vai cobrar de medida compensatória. Se não ficar claro, é uma cidade que ela passa a não ser mais atrativa para o investimento. E isso vai gerar, infelizmente, uma estagnação econômica da cidade, vai prejudicar o desenvolvimento econômico da cidade. Agora, sobre a questão da verticalização, e aí não é isso que eu quero discutir aqui, porque a verticalização é uma solução inteligente que a humanidade encontrou, é uma solução inteligente, de forma racional. O que ocorre aqui em Balneário Camboriú, a verticalização é irracional. Ela é irracional. Por isso que o novo plano diretor, e não tem nada a ver com o plano diretor isso aqui. O plano diretor pode mudar radicalmente. Este daqui
já está de acordo com a lei vigente. A obra já está lá, já tem alvará. Ela está acontecendo. O que nós estamos analisando aqui é um estudo de impacto de vizinhança apenas. Eu faço essa defesa porque estive lá, acompanhei passo a passo de como funciona todo o trâmite da aprovação de empreendimentos em Balneário Camboriú e penso que se nós não deixarmos, hoje para aprovar um empreendimento não se aprova em menos de 2, 3 anos em Balneário Camboriú. Isso não há cidade que a economia consiga sobreviver com um prazo desse para se aprovar um empreendimento que movimenta a economia da cidade, que gera emprego, que gera oportunidade, dentro das regras estabelecidas pelo plano diretor. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Orlando Angeletti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todas as pessoas do povo que nos acompanham, o Edmar, meu amigão, meu companheiro, muito bom vê-lo aqui, representando a sua classe. Meu amigo Carlos, que vejo aqui atrás da câmera, a todos os alunos do curso de Direito, é um prazer tê-los aqui, eu que sou advogado de formação. Muito importante a oportunidade da gente fazer essa troca de informações, é muito legal, é muito bacana, é muito importante para a carreira jurídica, sem dúvida nenhuma. Todas as pessoas que nos acompanham de casa, através da TV Câmara, eu quero reafirmar o que eu venho, ao longo do tempo, defendendo aqui nesta casa. Eu tenho uma teoria de que a cidade, ela é dinâmica, ela se transforma, ela evolui e as leis têm que acompanhar esta evolução. Mas, de uma forma, vereador Fábio, eu fiquei muito atento, vendo e ouvindo o seu pronunciamento, que não venha a causar nenhuma situação que venha criar um embaraço para o desenvolvimento da cidade. E aí eu me reporto a esta casa. Todas as leis que existem em Balneário Camboriú foram produzidas aqui dentro. E quando nós produzimos uma lei, quando nós criamos, quando nós debatemos, votamos e aprovamos, a gente, sem dúvida nenhuma, tem uma expectativa que ela venha contribuir com o desenvolvimento da cidade. E o que nós estamos vendo aqui é um apanhado de situações que necessariamente não está se revelando oportuna, não se está se revelando à altura daquilo que nós imaginamos que Balneário Camboriú mereça. Vamos lá. Nós criamos uma lei impossibilitando a construção de qualquer tipo de obra em Balneário Camboriú que fosse feita de metal, em especial dentro de containers. Criou-se uma teoria à época que o container era um lixo, que seria uma coisa que denegria a cidade, que era muito barato, isso aí poderia desprestigiar a nossa cidade. O tempo passou, isso não aconteceu. Hoje, as obras realizadas dentro de containers são obras modernas, sustentáveis, caras, que dão destaque arquitetônico, e a Câmara, com muita perspicácia, com muita sensibilidade, acabou, então, revogando aquela lei antiga, mas criando outros parâmetros. E o parâmetro que nós criamos, ele foi muito interessante. Ao mesmo tempo, vereador Roberto, que nós autorizamos a liberação da construção com a utilização de containers, nós conseguimos engessar novamente, porque saibam os senhores, um container, e eu digo que eu tenho uma casa dentro do container, não aqui em Balneário Camboriú, ela tem 30 metros quadrados. Uma obra hoje em Balneário Camboriú, que se fosse feito dentro de um container, nos moldes da que eu tenho, de 30 metros quadrados, vai levar os 3 anos para ser aprovado. Sabia? Porque nós criamos o embaraço do Conselho da Cidade. Uma casa, uma residência, um comércio, um escritório de 30 metros quadrados em Balneário Camboriú demanda passar pelo Conselho da Cidade. Veja que equívoco. Só que esses equívocos não são propositais. É que você, quando vai pegar a lei e operar, e aqui nós temos os operadores do direito, você aí se depara com essas circunstâncias. Sabia disso, vereador? Então, nós
liberamos de uma forma achando que encontramos uma equação que pudesse dar a resposta que a sociedade espera e, ao mesmo tempo, criamos um embaraço. Interessante isso. Reforçando a minha fala, nós não devemos admitir 1 centímetro diferente do que nós temos na lei aprovada hoje. Nós temos uma lei vigente e temos uma proposta de um novo plano diretor nesta casa desde quase o início do ano. Os debates estão lerdos, a passo de tartaruga. Eu tinha uma expectativa de nós votarmos antes da virada do semestre, vereador Marisa, Vossa Excelência sabe disso. Nem sequer abrimos profundamente os debates, não abrimos a discussão, a rediscussão, para ver se realmente é aquilo que a sociedade quer. Né? E eu mantenho o meu posicionamento. Nós não podemos admitir fazer nada fora daquilo que nós temos com lei aprovada em Balneário Camboriú hoje, vigente, e imaginar que nós vamos criar uma situação especial tendo o projeto do plano diretor na casa. Isso eu acho que é inadmissível, irracional e antilógico. Diferente dessa proposta, que Vossa Excelência muito bem esclareceu, vereador Fábio. Então, eu quero lhe cumprimentar por isso, mas quero fazer um pequeno ressalvo. O encaminhamento me parece perfeito, Vossa Excelência foi secretário de Planejamento, participou dessa discussão, eu não participei, mas eu quero aqui fazer a minha lamentação em relação ao projeto de lei que traz as regras. Se nós defendemos as regras do projeto de lei, se nós defendemos as regras do novo plano diretor, se nós somos os criadores das regras, se nós temos que entrar em campo sabendo quais são as regras do jogo para não cometer excessos, não é possível ainda nós não termos a coragem de fazermos o debate da lei da medida mitigatória e da medida compensatória. Isto é ruim para a cidade, isto é ruim para o empresário, isto se revelou péssimo para a Câmara. A gente tem o chavão dizer que é um cheque em branco, né? Eu acho que é muito pior do que isso. Eu acho que é muito pior do que isso. Porque quem é que vai equalizar isso depois, no final, na expedição do alvará? E o terceiro interessado de boa-fé que adquiriu o imóvel está incorporado. Para ele, para o comprador, se com detalhe na lei para trás, quando ele terminar de pagar e o prédio estiver pronto, ele quer o documento dele. E aí? Aí nós vamos criar um novo embaraço, porque a consultora não vai ter alvará, porque ela não imaginou que era aquilo quando ela começou o prédio de medidas mitigatórias e medidas compensatórias, porque as mitigatórias você pode fazer, a consultora vai dizer que não consegue, que é muito cara, e por aí afora. Então, eu quero só fazer esse chamamento de atenção. A vereadora Marisa disse que o projeto está na casa, que traz a proposta de medida. Vereador, está ou não concede está? uma parte? Vereador. Claro. Obrigada. O vereador Fábio, quando disse que esta casa sugeriu a audiência pública, isso partiu da orientação, não foi de vereador, né? Foi da orientação da Comissão de Justiça e Redação. A audiência pública, num processo todo, e aí eu acredito que tem que ficar muito claro, a audiência pública tomada pela construção civil, veio aqui para dizer não. Então, vamos falar claramente. Há empreendedores e há empreendedores que só pensam em usar essa cidade de modo a terem vantagens para si próprios e não são para os empregados. Quando se fala em crise, quando se fala... Os trabalhadores estão de longe tirando frutos e benefícios desse processo avassalador que é da construção civil. Aí, vereador Orlando, trouxeram aqui e disseram não ao projeto. O senhor prefeito municipal encaminhou, então, no dia 26 de novembro de 2015, o pedido de retirada do projeto de lei 173/2015, que dispõe sobre o estudo de impacto de vizinhança e institui a metodologia de identificação e avaliação de impacto e da outras providências. Então, o prefeito municipal, o senhor Renato Dias, fez esse encaminhamento para o senhor presidente, que deferiu o pedido de retirada do projeto de lei. Obrigada, vereador. Muito bem. Então, só para concluir a minha fala, eu me baseio na lei. Eu acho que a gente
Nós até temos uma condicionante muito inteligente no plano diretor, que até admite a discussão de projeto que não está de conformidade com a lei. Aí se chama projetos especiais, que não é o caso. Que não é o caso, diga-se de passagem, fazem muitos anos que não chega um projeto especial aqui. Ou pelo menos que foi aprovado. Acho que nós tivemos aí aquele do bairro da Barra. Acho que aquilo era um projeto especial que acabou sendo reprovado. Né? Mas fazem muitos anos que não vem aqui. Então, não é o caso desse. Então, fazer esse registro, manter a postura de não admitir, neste momento, que nós temos na casa a discussão do plano diretor, a vinda, a chegada e a deliberação de nenhum projeto especial, eu acho que a gente tem que manter esta conduta imutável e, sem dúvida nenhuma, fazer o registro e o lamento de nós não ter, ainda passarmos por esse desgaste, por não termos um projeto de lei que foi elaborado por mão de especialistas, que foi feita audiência pública, que foi feita uma audiência na Câmara de Vereadores de uma especialista que veio aqui dar uma palestra, acho que já deve fazer mais de ano, e não conseguem compilar, sintetizar isso numa proposta clara, para quando o empreendedor vem aqui colocar o seu container de 30 metros quadrados ou construir um edifício de frente para o mar, ele ainda, em Balneário Camboriú, por incrível que pareça, não consegue ter as regras, todas elas claras, para o seu empreendimento. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Leonardo Piroca. Boa noite a todos os vereadores que fazem parte da sessão ordinária da noite de hoje. Boa noite à comunidade que nos acompanha aqui no plenário Walter Aires e as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Inicialmente, faço os agradecimentos ao vereador Orlando pela citação do projeto de lei do container. Com certeza, vereador Orlando, a aprovação desse projeto foi uma das coisas que mais marcaram a minha passagem aqui pela Câmara de Vereadores, juntamente com o vereador Roberto Souza Júnior e o vereador Marcelo Achute. Propusemos, sim, uma nova roupagem para aprovação de construções em container, justamente porque entendemos, e Vossa Excelência foi uma das inspirações, até porque Vossa Excelência me mostrou diversas vezes as fotos da sua residência. Lá em 2005, 2006, quando aprovaram a proibição da construção em container, eles tinham um entendimento de que a cidade viraria uma cidade de lata. E realmente o que nós vemos hoje é uma situação totalmente distinta. As construções com container são construções muito modernas e que trazem não só a sustentabilidade no seu seio construtivo, como também uma visão arquitetônica muito diferenciada. Balneário Camboriú está na vanguarda da construção civil e deve sim receber intervenções como essas construídas em container. E isso foi o que nos motivou, juntamente com o vereador Roberto e o vereador Marcelo, a propor e aprovar o projeto de lei que permite a construção em container em Balneário Camboriú. Eu não podia deixar de fazer uma menção especial ao vereador Fábio, ao trabalho que Vossa Excelência fez. Muitas vezes nós que somos companheiros de partido, nós somos amigos, nós somos irmãos, discutíamos sobre a questão da audiência pública. Ele dizia que a audiência pública não era necessária e, por vezes, pensei até que não deveríamos exigir as audiências públicas, porém a Comissão de Justiça e Redação, e faço isso fazendo uma menção especial ao vereador Pedro Francês e ao vereador Arlindo, que não se encontram no plenário, falando que faz muito, desenvolve seu trabalho muito alinhado com o que a Procuradoria Jurídica dessa casa aponta. A Procuradoria Jurídica dessa casa tem o entendimento de que é necessário a audiência pública e nós da comissão decidimos fazer as audiências porque achávamos que nós poderíamos acabar prejudicando o empreendedor. Você imagina, vereadora Marisa, que o projeto de lei está tramitando e que nós suprimimos a necessidade da audiência pública e trazemos a baila da discussão aqui no plenário, o projeto de lei sem essa formalidade preenchida. Aprovamos, o projeto vai para a prefeitura, o prefeito sanciona, se torna lei, gera o direito ao empreendedor. Amanhã depois alguém do povo, ou até mesmo o Ministério Público, aponta essa irregularidade da ausência da audiência pública e acaba, por assim, colocar em xeque o trabalho da Câmara e também acaba prejudicando o desenvolvimento do empreendimento que está sendo construído. Então a gente decidiu isso, o projeto acaba demorando um pouco mais,
a tramitação ela demora em torno de 60 dias a mais, porque vai a diligência, a prefeitura tem que convocar a audiência pública, realizar e depois encaminhar para a Câmara a ata dessa audiência pública, juntamente com a lista de presença. Isso faz com que o projeto demore de 30 a 60 dias a mais, mas gera mais segurança. E segurança é a palavra-chave de tudo isso. Nós precisamos sim debater nessa casa esse projeto que cria as normas, cria as regras de forma clara, porque isso vai trazer segurança. O vereador Orlando fala muito bem quando cita acerca dos prejuízos que não só os empreendedores, como também os trabalhadores estão tendo. Essa segurança, ela é necessária. Você imagina, vereador Pedro, que Vossa Excelência é construtor, começa a construir, daí nós aprovamos o seu projeto aqui sem o regramento. E daí dá esse cheque em branco que alguns falam, para que se construa, mas que depois vá se pagar as medidas compensatórias de mitigação. Lá na frente, você recebe a imposição do poder público de cumprir essas medidas, essas situações, e ela está em desacordo com o que você entende ser certo, ou pior, está em desacordo com a possibilidade financeira da empresa. Acaba inviabilizando o projeto e isso faz com que aquela construção que iniciou não tenha segurança de terminar dentro da programação do empreendedor. Se nós tivermos essa situação mais agravada, podemos chegar ao ponto que o vereador Orlando fala, que é a questão dos terceiros de boa-fé, daquelas pessoas que sequer estão sabendo desse debate. A pessoa que compra um apartamento, compra um imóvel nesses empreendimentos, ele não sabe de tudo isso que acontece, ele não sabe desses passos da aprovação. E vai lá e de forma costumeira, se dirige ao empreendedor, compra e pensa que está fazendo um bom negócio, comprando, adquirindo sua casa própria, adquirindo um imóvel, e chega lá na frente, ele se vê impossibilitado de ter, às vezes, sua escritura, de ter sua documentação, por conta dessa medida que tem que ser cumprida após toda a tramitação. Então, presidente, você que é do PMDB e do partido do prefeito municipal, eu faço um apelo para que Vossa Excelência converse com o atual secretário de Planejamento, com o prefeito, para que esse projeto seja encaminhado para essa casa o mais rápido possível, para que a gente venha trazer segurança. Não segurança. Segurança. Se o jurídico dessa casa entender que tem audiência pública, nós teremos que ter audiência pública. Encaminhe essa casa, esse novo regramento, para que a segurança venha a existir novamente dentro da construção e dentro da questão dos empreendimentos. Por favor. Só rapidamente, eu estava ouvindo aqui, ia falar, mas a discussão está fora de contexto. Tudo é compreensível, é uma casa de debate, mas nós não estamos discutindo índice construtivo, nós não estamos discutindo plano diretor, nós estamos discutindo uma lei que nós aprovamos em 2013, exigindo que as atas do Conselho da Cidade viessem para cá. E nós temos que decidir se nós queremos continuar com isso ou não. Não pode ficar se arrastando para a vida inteira. Né? Balneário Camboriú é uma carreta carregada que não pode parar para nós discutirmos as regras. Nós aprovamos essa lei para forçar o Conselho da Cidade, né, e a Prefeitura a definirem regras em 2013, completa 3 anos, se não me engano, foi em julho de 2013. Eu fui um dos defensores disso. O plano diretor aprovado foi em 2006, faz 10 anos, que já tinha a previsão, né, da questão de estudos de impacto de vizinhança, né, de polo gerador de tráfego, e não veio a regra. Né? Não veio, mas nós já adiantamos. Né? Eu fiz o questionamento nessa matéria, senhor presidente, né, quando acho que veio para a discussão, e me propus até em fazer uma proposta aqui de índices. Né? Acontece que o próprio Conselho da Cidade já aprovou uma propositura que fixa em 1,5%, o vereador Fábio já relatou aqui, né, a compensação desses projetos. Por que é isso? Porque já existe, não é nada inovador. Essa discussão já existe a nível do Brasil. Você acha que em São Paulo, como é que faz? No Rio de Janeiro, né, nas grandes cidades. Já existe critérios previamente definidos,
e eles variam entre 1,5, né, aliás, entre meio e... Mais um minuto. Por que isso? Porque está se calculando o valor em cima do CUB vezes a metragem a ser construída. Vamos pensar que uma obra de 30 mil metros, vezes 1,5, né? Não, 1,5 é o CUB, é 1.400, né? 1.500 o CUB, vezes 1,5%. Né? Não deixa de ser um imposto. Não deixa de ser um imposto, não deixa de ser uma taxa criada que não existia anteriormente para fixar. Não há nenhum apavoramento, vereador Peruca, sobre o cheque em branco, que vai quebrar a empresa, porque as regras não vão passar muito disso. Vão ser 1,5%, 2%, 1%. Isso é que vai ter que ser definido em lei. E 0,5% não vai quebrar nenhum empreendimento. Né? Porque empreendimento que depender de 0,5% não pode nem começar, e se começar não vai terminar. Né? Terceiro de boa-fé não entra nessa questão. Por quê? Os impostos devidos são da empresa. E a empresa, quando vende um imóvel, tem que entregar o habite. E para... Eu tenho uma visão, vereador Claudio, muito obrigado pela contribuição. Eu tenho uma visão de que se o tributo é referente à autorização da construção, eu entendo que possa haver, sim, a restrição do final. E daí quem vai acabar se prejudicando é o... Deu. Vai acabar prejudicando, mas eu entendo sua visão, era essa a minha contribuição, presidente. Eu acredito que nós temos que acabar com essa novela e fazer com que o debate acerca desse tipo de situação aconteça de forma mais célere possível. O projeto continua a discussão, com a palavra o vereador Roberto Júnior. Obrigado, presidente. De uma maneira bem breve, gostaria de fazer mais uma vez colocações com relação a projetos desse segmento, desse tipo. Nós tivemos, eu sempre relato que nós tivemos aqui recentemente na casa projetos que demoraram, não só na Câmara de Vereadores, mas no trâmite da Prefeitura, cerca de quase 2 anos na aprovação, que é o do supermercado que nós tivemos, que vai gerar empregos, né, na cidade, traz um benefício na cidade e demorar quase 2 anos na aprovação. Né? A insegurança jurídica que hoje o empresário tem na questão de aprovação de alguns projetos na cidade é tremenda, E isso não pode acontecer. De certa forma, nós temos que restringir, né? Nós temos que ter o cuidado, mas nós não podemos ser de forma alguma, principalmente no momento que nós vivemos hoje. No dia que ele teve aqui, a família estava sentada ali, eu parabenizei o vereador Fábio, né, parabenizei a família pela coragem de demorar quase 2 anos para aprovar, né, um projeto do supermercado, no trâmite todo, até a Câmara de Vereadores. Só na Câmara de Vereadores você estava quase 6 meses esperando a aprovação. Passou pelo Conselho da Cidade, veio e estava aqui esperando. Então, quer dizer, parabenizei pela coragem. Mesmo no momento de crise, ele falou, eu vou construir, porque eu acredito na cidade. Eu vou construir e vou gerar, sim, 300 empregos. Né? Então, quer dizer, é uma mesma situação como essa aqui. Nós tivemos outro caso, que era da construtora Fórmula, né, que as famílias estavam aqui, porque ele teve que parar a obra, estava esperando um posicionamento nosso aqui, o projeto estava há 8 meses aqui na casa, esse projeto aqui está quase 1 ano na casa, está quase 1 ano aqui na Câmara de Vereadores. Esse trâmite é inaceitável, Eu protocolei, já faz também quase 1 ano, um projeto revogando essa lei que nós criamos. Eu protocolei nessa casa e espero que venha em votação, e aí abra assinatura para todos, porque a partir do momento que nós temos o entendimento e o projeto de que pode vir sim, que o projeto já foi protocolado e agora foi retirado, mas nós temos o entendimento, até eu tenho entendimento que nós mesmos podemos protocolar o projeto, Eu acho que nós todos devíamos protocolar e assinar, porque se nós temos a questão da regra clara, né, e vai trazer essas definições, vai facilitar e muito. Nós não precisamos mais trazer essa responsabilidade. Porque esse projeto está aqui, ele está cumprindo toda a determinação do que o plano diretor hoje vigente na cidade está dizendo. Ele não está não está contra a lei de forma alguma com relação à construção. Ele está dentro da lei. Se tem problema com relação da construção e tal, aí
é outro detalhe, nós vamos discutir no novo plano diretor que está na casa. Mas hoje, né, ele tem um trâmite de praticamente quase 4 anos, entre todo o trâmite, quase 4 anos protocolado. Então, quer dizer, a insegurança jurídica do empresário, por isso que eu falo que tem muitos construtores que não estão mais construindo em Balneário Camboriú. Muitos. Né? Nós tínhamos em média de aprovação, vocês que são acadêmicos de direito, em média de aprovação de construção aqui em Balneário Camboriú, eu falo isso porque nós tínhamos cerca de 400 mil metros, hoje é em torno de 61 mil metros. Então, quer dizer, isso vai trazer, isso vai representar na economia do município, porque hoje é sim uma das principais matrizes econômicas, vereadora Marisa, hoje é o turismo e a construção civil. Vai vir o centro de evento? Vai, mas nós temos que pensar no trabalhador que trabalha hoje na construção civil. Né, nas famílias, igual que estava ali aquela semana retrasada que veio ali, eram 80 pessoas que representavam 80 trabalhadores, 80 famílias trabalhando, só numa única obra. Né, então nós temos que pensar assim, o que isso vai acontecer, porque eles estão indo para outras cidades construir. Essa questão dessa diferença de 61 mil metros para 400 mil metros, né, porque estão indo para outro lugar, porque não estão achando mais atrativo construir em Balneário. E quando você fala com um dos construtores, o que eles mais falam é pela demora no processo. É pela demora. Se a regra for clara, né, e não tiver essa demora, todos vão querer construir. Agora não pode, é igual tem um conhecido que ele está quase 2 anos para aprovar um projeto da casa dele. Isso é um absurdo. E com relação à questão do que foi falado com relação à construção de container, que não foi eu, o vereador Leonardo, o vereador Marcelo, nós tínhamos uma lei que proibia aqui, acho que é a única cidade do Brasil que proibia, né, o que está hoje, a questão né, do conceito sustentável e tal, que permite hoje. Infelizmente aqui nós tínhamos uma lei que proibia, mas, vereador Orlando, o intuito de passar pelo conselho é para não chegar qualquer um com um container e colocar num terreno e ser... Nós temos uma cidade que nós temos uma arquitetura moderna, bonita, agradável, então para não ser qualquer coisa, né, qualquer container simplesmente colocado ali, e sim ser uma coisa que ele represente aquilo que a nossa cidade representa, né, uma obra bonita, que seja imponente, né? Vereadora, quer uma parte? Ah, não, achei que queria uma parte do microfone. Então, por isso foi o intuito. Né? Com relação a esse projeto, meu voto é favorável. Né? Eles assinaram, sim, o termo de compromisso. Né? A partir do momento que assinou o termo de compromisso, né, o plano diretor hoje, que está em vigente, diz até onde ele pode construir, e ele está construindo dentro dos limites que o plano diretor permite. Se nós queremos, ou quem quiser, né, os outros vereadores quiserem mudar, é agora na discussão do plano diretor. Foi passado pela cidade, nas audiências públicas, em todos os bairros. E ali ficou definido que cada bairro, que os moradores querem. Tá? Obrigado. Minha contribuição hoje, né, no projeto é sobre isso. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Solicito ao vereador secretário faça a chamada à senhora vereadora e aos senhores vereadores em ordem inversa. Com o voto, vereador Roberto Souza Júnior. Sim. Pedro Francês. Sim. Orlando Angeletti. Moacir Schmidt. Ausente. Marisa Zanoni Fernandes. Não. Marcos Curtis. Ausente. Leonardo Piruca, sim. Fábio Flor. Sim. Eliseu Pereira. Ausente. Claudir Maciel. Sim. Assínio Medeiros. Sim. Arlindo Cruz. Ausente. Sete sim, 4 ausentes, 1 não. O projeto está aprovado. Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Marisa Zanoni. For bastante rápido aqui dizer da minha convicção da não aprovação pelos argumentos que citei acima, mas, sobretudo, dizer que demora e reprovação de projetos de interesse da comunidade, eu vi nessa casa. O único projeto especial, reprovado, amiga e companheira Roseli, era que você acompanhou a nossa discussão na região sul, de 380 apartamentos de moradia popular, da qual ampliava apenas 3 andares e preservava a nascente do rio fazendo essa ampliação. Esta é a realidade. Aqui quem manda
é quem tem mais. Aqui, grandes construtoras mandam e desmandam na cidade. E isso nós precisamos definitivamente encarar. Então, na minha posição, o que nós precisamos é ter olhos atentos sobre o que aqui se aprova. O resultado da cidade que a gente tem, para mim, não cola a ideia que é a crise. A crise é existencial, a crise é da ganância, a crise é de gente que quer, sob qualquer custo, explorar a cidade e o solo que precisa ser democratizado. Por que projetos da ocupação, da concessão de milho, churros, não têm os mesmos olhos atentos? E aqui quero colocar, inclusive do Ministério Público. Aqui se constrói dentro de rio. Aqui se constrói em cima de ruas. Aqui se constrói sem observar ventilação, a questão da mobilidade urbana, da capacidade de água, de saneamento básico. Esta é a cidade, o resultado da cidade que a gente tem é resultado que passa por aprovações, na minha observação, também como desta noite. Muito obrigada. Ok, senhores. Os requerimentos 371 estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Solicito ao vereador secretário que faça chamada à sala vereadores e senhores vereadores em ordem inversa. Com voto, vereador Roberto Souza Júnior. Sim. Pedro Francês. Sim. Orlando Gilete. Moacir Schmidt, ausente. Marisa Zanoni Fernandes. Sim. Marcos Curtis, ausente. Leonardo Peruca, sim. Fábio Flor. Fábio. Ausente. Eliseu Pereira. Sim. Claudir Maciel. Assinil Medeiros. Sim. Arlindo Cruz, ausente. Questão de ordem, senhor presidente. São 3 requerimentos. 371. 371 e 373, que foi incluído o vereador Pedro Francês. Questão de ordem, senhor presidente. Deixa Deixa eu só justificar com relação à questão do projeto especial que foi rejeitado Claudir, por essa casa. Só porque o projeto foi rejeitado, presidente. Com relação, não é porque lá foi construído Bela Praia 1, Bela Praia 2, dá 600 e poucos apartamentos. Tem mais de 800 reclamações. Não é porque que a pessoa paga pouco apartamento, ele tem que ter uma obra de má qualidade. Foi reprovado porque a obra deles são de má qualidade. Presidente. Ok, senhores. Nada mais havendo a tratar, convoca a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia 16 de agosto, terça-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 20h35.